uma palestra aqui na Megasoft. Queria agradecer a todos que estão disponíveis aqui para conhecer um pouco mais sobre automação de teste, vai ser o tema da palestra de hoje. Queremos agradecer também ao pessoal de Palmas. Temos acho que 2 pessoas conectadas de Palmas e alguns assistindo de lá. Queremos agradecer aos que também tiveram preguiça de descer e estão assistindo das mesas de trabalho aí. Tudo bem. A gente está gravando esse conteúdo e se não tiver nenhum problema na tecnologia, a gente vai ter esse conteúdo também armazenado. A intenção é que nós tenhamos até as 14 horas a palestra. Quem tiver disponibilidade e interesse, pode ficar mais um pouquinho para tirar algumas dúvidas com ele, especificamente sobre automação de teste. E assim, para a gente também não atrapalhar muito o horário de trabalho de vocês. Ok? Vou fazer uma apresentação aqui. Você chegou a fazer um slide de apresentação ou não? Fez? Sim, mas Então vou apresentar só o que não vai estar no slide de apresentação dele. O Robson é um amigo. A gente já estamos aí há mais ou menos uns 6 anos que a gente já se conhece. Ele 6 a 7. 6 a 7. É uma pessoa bastante querida e um profissional bastante competente. Aí as questões técnicas você se apresenta aí. Obrigado por aceitar o convite. Ele está em Goiânia até dezembro, acho que a primeira semana de dezembro. Ele está de mudança para Uberlândia. Ele foi contratado para trabalhar numa das empresas do grupo Luiza Labs, que faz parte do grupo Magazine Luiza. E ele está despedindo. Eu falei para ele, olha, você não vai embora antes de dar uma palestra lá para a gente. Então ele está cumprindo a promessa aqui. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer ao Ricardo pelo convite, né? Realmente a gente já está planejando essa palestra há um tempinho e ele falou, não vai embora, você vai dar essa palestra lá para a gente antes de você ir embora. Queria agradecer também à Megasoft pela disponibilização, né, do espaço e da oportunidade da gente falar um pouquinho sobre qualidade. Tem algum tempo já que eu estou assim, em Goiânia, já assim, querendo algumas oportunidades para a gente difundir mais essa parte de qualidade, automação de testes. E acho bem interessante essa integração dos profissionais de qualidade, a gente poder estar falando um pouco mais e difundindo o nosso conhecimento. Será que vai dar para ver aqui? Porque eu acho que não está no foco da apresentação. Por isso. Foi. Passou 2. Então, vamos passar aqui só um pouquinho o que a gente vai ver aqui agora, hoje. Tem bastante coisa, mas só rapidinho aqui. Então, definição. Você não tem como a gente falar algumas coisas sem não dar uma definição. O porquê da automação, alguns mitos sobre automação, custo, processo, pirâmide de testes, não é pirâmide financeira hoje, desafios, ferramentas, alguns cases, um pouco sobre BDD, um pouco de código também, às vezes tem algum desenvolvedor, é bom ver um pouco de código também. Algumas considerações finais e algumas dúvidas. Então, assim, a agenda é um pouco grande, então acabei que eu enxuguei um pouco, a gente não vai entrar a fundo em todos os tópicos, então só uma visualização, review um pouco mais rápido, mas é interessante para a gente ter até a visão do geral, do todo. Eu passei o slide da minha apresentação. Meu nome é Robson Policarpo, sou formado em ciência da computação, tenho uma certificação internacional de Foundation Level e trabalho atualmente como arquiteto de testes numa startup chamada Cogni. Ela trabalha com eficiência energética e estou me mudando para Uberlândia agora, para a empresa Yandé. Hoje ela faz parte do grupo Luiza Labs e em breve ela deve estar separando, mas hoje ela está lá dentro de uma empresa chamada Softbox, foi comprada pela Magazine Luiza lá em Uberlândia. Eu trabalhei em alguns projetos de indústria, alguns de RP, bancos como a Caixa Econômica, Banco do Nordeste, projetos de telecomunicação, projetos da Vivo,
projetos do governo também, como o MAPA, Senavisa. Geralmente esses projetos eu trabalhei na empresa chamada Indra, que tinha alguns projetos aqui em Goiânia, infelizmente acabou não continuando a maioria dos seus projetos aqui. Aí o meu último emprego sem ser a COG, eu estava numa empresa que trabalhava com faturamento hospitalar, e hoje eu trabalho com uma empresa de eficiência energética, e agora estou indo para o varejo, né? Essa empresa que eu estou indo é para mexer com parte de varejo. Então, algumas atividades que eu exerço: planejamento de teste, execução de teste, arquitetura e testes automatizados, liderança técnica. Hoje, praticamente, já tem uns 5 anos que eu praticamente estou trabalhando só com arquitetura de teste, liderança técnica dessa parte. Então, planejamento, execução de teste, eu tenho conhecimento, mas é de algum tempo atrás. Então, definição para automação de teste é o uso de software para controlar a execução de testes de software através da aplicação de estratégias e ferramentas, comparando os resultados esperados com os resultados reais. Seus objetivos são a redução do envolvimento humano em atividades manuais de tempo demandado e custo final. Na verdade, a automação ela vem para tirar aquelas atividades repetitivas que a gente faz todos os dias e automatizar de uma forma, usando técnicas e ferramentas para que a gente possa eliminar o tempo que a gente gasta com isso, né, que às vezes é muito grande, e aumentar a nossa confiança também, a nossa qualidade. Deixa eu só ficar de olho no tempo aqui, senão eu me perco. Passou. Então, acho que o primeiro passo da gente falar sobre é por que automação. Então, acho que o primeiro passo seria querer se mover mais rápido. Então, hoje as empresas, as tecnologias estão cada vez evoluindo mais rápido e a gente precisa entregar mais, com menos defeitos e cada vez mais rápido. Então, às vezes a gente precisa subir builds uma vez por dia, uma vez por semana, ou até tipo 2 vezes por dia, ou de hora em hora, quantas vezes precisar. Então, a gente precisa se mover mais rápido. E para a gente se mover mais rápido, não adianta eu correr trupicando, né? Então, a gente tem que correr, mas saber que a gente tem que correr com confiança, dando os passos certos. Então, a gente pode se mover mais rápido, mas com segurança, com qualidade, atendendo os requisitos mínimos que a gente do software para a gente fazer uma entrega para o cliente com qualidade. Redução de trabalho repetitivo. Então, assim, às vezes é muito maçante você ter que executar os mesmos testes, às vezes, assim, testes que às vezes, assim, não, vai dar certo. Então, os mesmos testes toda vez que for subir uma build. Então, eu tenho que subir uma build todo dia, ou uma vez por semana, que seja, e eu tenho que executar aqueles mesmos casos de teste, às vezes de algo que nem foi mexido, mas tem que ser executado, porque para a qualidade é muito interessante. Você não sabe onde está o erro. Então, se você não executar todos, você não vai encontrar. Então, é para evitar trabalho repetitivo, a gente precisa automatizar nossas tarefas. Pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão, qualquer hora a gente para e tira qualquer dúvida, qualquer hora, tá? Feedback rápido, então a gente precisa, quanto mais rápido a gente se move, às vezes o desenvolvimento precisa de um feedback rápido de uma funcionalidade. Ele faz um teste de cadastro de usuários, faz alguma alteração, faz uma nova funcionalidade. Então, se ele tiver uma suíte de teste que executa só aquele teste o mais rápido possível, eu mexi uma alteração no usuário, se eu executo um teste automatizado para toda aquela funcionalidade de cadastro de usuários, eu tenho muito mais segurança de subir ela do que se eu não tiver um teste automatizado. Se eu for esperar, às vezes, o analista de testes fazer isso tudo manualmente, ele pode, às vezes, demorar 4 horas, 6 horas, dependendo do que for da complexidade da funcionalidade, né? Entrega contínua, que na verdade é um resumo disso, né? Então, hoje se eu aplico entrega contínua na minha empresa, entregando pequenas partes de software, entregando pequenos deploys todos os dias, e eu preciso de garantir que o meu sistema esteja subindo com qualidade. Monitoramento, ele também ajuda no monitoramento, porque eu posso guardar esses logs dessas execuções todos os dias e posso verificar quantas falhas eu estou encontrando, onde que eu tenho mais falhas, qual que é a parte mais crítica, mais sensível do meu sistema, que sempre fica dando falha. Então, eu vou tendo um log e tendo um monitoramento mais assertivo, que às vezes eu executo, encontro, mas aí eu não tenho monitoramento dessa parte. Como eu tenho um mover mais rápido e tenho um monitoramento dessas falhas, eu consigo ter mais tempo para encontrar falhas mais importantes.
falhas de negócio, né, que a gente chama. Porque às vezes você encontra ali uma falha de texto ou alguma falha menos crítica, mas é muito importante a gente ter tempo de encontrar falhas de negócio, que é onde realmente isso é crítico para o nosso cliente, né? Às vezes pode gerar prejuízos de valores financeiros e às vezes até cancelamento de contratos, porque falhou no negócio onde falhou onde era mais importante. Então, se eu tiver às vezes menos tempo fazendo aqueles trabalhos repetitivos, maçantes, eu tenho mais tempo de entrar no negócio mesmo, de entender melhor e buscar melhorias pro negócio, né? E principalmente também evitar erros críticos em produção, né? Tem até uma fotinho lá, Fire in Production. Isso é bem grave. Às vezes, assim, a gente olha o software, testa algumas coisas, mas às vezes acaba subindo algo com erro crítico para a produção. E isso trava o meu usuário, às vezes me dá prejuízo. Isso dá falta de confiança no nosso software. Então, subir erro crítico em produção é muito sério. Então, a gente tem que fazer algo que consiga mitigar esses erros críticos em produção. Então, a gente tem que fazer uma suíte de testes que a gente consiga garantir que o nosso software está subindo com o mínimo de erros possível. E, principalmente, erros críticos que travam o meu usuário, travam o cadastro de alguma atividade, a venda de um produto. Então, esse é um dos pontos que a automação ajuda, porque ela ajuda a trazer qualidade, ter tempo, e você consegue fazer um teste em um curto espaço de tempo, garantindo mais qualidade. Alguns mitos sobre automação, coloquei alguns, são vários, mas é um pouquinho mais rápido aqui. Qualquer um pode automatizar, é uma pergunta assim, que às vezes eu sempre recebo. Quem pode automatizar? É o analista de teste? É o desenvolvedor? É outra pessoa? Ou uma mescla dos dois? Então, assim, eu acho que a pergunta tem algumas skills que essa pessoa do automatizador deve ter. Ela precisa ter conhecimento de código de software, então não adianta só analista de testes que não gosta de codificar. Eu não quero mexer com codificar, não gosto de mexer com programação, eu gosto do negócio, eu quero entender do negócio. Então, automação não é para essa pessoa, tá? Então, a automação precisa mexer com código. Ela não precisa ser assim, desenvolvedor que conhece todas as técnicas e tal, mas ela precisa entender, precisa gostar, porque a maior parte do tempo ela vai estar envolvida com código. Só porque seria muito interessante que, se caso for um desenvolvedor, ele tenha alguns skills de teste, de qualidade, entender como que funciona o processo, entender como que funciona a mente de um testador, a mente de um desenvolvedor. Às vezes um testa para funcionar, outro testa para dar erro, entendeu? Encontrar falha no software. Então ele precisa ter alguns skills de teste também, entender do processo de teste, porque acaba que quando ele for planejar os testes automatizados para rodar e executar, ele precisa dessas skills também. Então, eu acredito que é uma mescla dos dois. Tanto se o analista de teste, eu vim do teste, só porque eu gosto de código também, de codificar. Então, para mim é muito bom, porque eu tenho as skills de teste, gosto de testar também, mas eu gosto mais até de código. Então, eu acho que se o analista de teste gostar de codificar um pouco, hoje algumas ferramentas até te exime um pouco do baixo nível de código, às vezes te dá um alto nível, né? Uma codificação mais alto nível e não tão baixo nível. Mas eu acho que quanto mais você se especializar na sua técnica de desenvolvimento, mais manutenabilidade você vai ter no seu código, mais qualidade você vai ter nos seus testes automatizados. Com a aplicação da automação, recursos humanos não serão necessários. Isso é um mito, que às vezes a pessoa pensa, não, eu vou contratar um automatizador, vou dispensar toda a minha equipe de teste, vai ficar mais rápido, mais fácil, né? Mas isso acaba não sendo não é o ideal, porque, na verdade, quando eu automatizar meus testes, eu tenho mais tempo para procurar falhas de negócio, tenho mais tempo de aumentar a minha abrangência de testes, procurar fazer mais testes no meu sistema, e acaba que o analista de teste vai ajudar o automatizador, planejando os casos de teste para ele, então acaba que isso não é uma verdade. A automação por si só aumenta a abrangência do sistema, é uma coisa que é um mito também, né? Mas acabei de falar isso, que às vezes é porque a automação ela te dá um senso que está sendo rápido, mas você precisa do analista de teste para aumentar a sua quantidade de casos de testes automatizados. E o retorno sobre o investimento é obtido a curto prazo.
acho que tem um gráficozinho mais na frente que eu falo um pouquinho de custo, e ele vai falar que o retorno ele é a médio e longo prazo, então não é de imediato que eu vou ter o meu retorno com a automação. Algumas verdades. Ao aplicar automação de testes sem critério, você terá apenas o caos automatizado, ou seja, algo com muito mais potencial de dar prejuízo. Então, às vezes, se a gente não entender bem o processo de automação, como aplicar as técnicas corretamente, então, se você começar a automatizar por qualquer coisa e sem, assim, você ter um ambiente já planejado e favorável para isso, você acaba tendo muito caos e muita manutenção de código, muita manutenção dos testes. E isso te gera um custo maior e acaba atrasando muito o teste automatizado. Então, o ideal é que você tenha ali um processo, definir exatamente o que você quer automatizar e criar uma política de processo mesmo para o teste automatizado funcionar. Automação da equipe de teste fôlego para conseguir testar o sistema, aumentar a qualidade e focar nos problemas realmente importantes. Foi o que a gente comentou no slide anterior. Automação por si só não aumenta a cobertura de testes, a gente também já falou um pouco sobre isso. E conhecimentos de desenvolvimento serão necessários para essas atividades, e automação é um investimento de médio e longo prazo. Um pouquinho de custo, aqui eu falo até um pouco mais sobre custo da qualidade do que até do próprio custo de automação. Então, a gente tem um gráficozinho aqui que mostra um pouco do custo aqui da qualidade. Então, se a gente encontrar um defeito aqui no requisitos, a gente tem um custo de corrigir esse defeito aqui menor. Quanto mais for passando as fases aqui de análise e modelagem, na codificação, se eu encontrar o defeito ali quando o desenvolvedor está codificando, se eu encontrar o defeito ali, o custo que eu tenho para corrigir ele, se ele tem que voltar para análise novamente e tal. E se eu encontro ele na fase de testes, e se eu encontro ele na fase de produção, onde produção pode me gerar prejuízo de cancelamento de contrato, de falta de confiança de software, entre vários outros. E aqui um pouco do custo da automação de testes, né? Aqui começa o teste manual, ele começa aqui embaixo e vai crescendo exponencialmente aqui. E o teste automatizado ele começa com um custo, você demora a ver um pouquinho mais o resultado, mas com o passar da quantidade de testes executados aqui, quanto mais for executando, mais você tem uma suíte com menos tempo, você vai rodar os seus testes com menos tempo e você vai diminuindo o seu custo. Então aqui tem alguns custos de prevenção, o que você pode gastar, o que você gasta no planejamento, testes, falhas. E o custo da falha, quando você encontra falha internamente, então você só tem o retrabalho, o reparo, e o custo da falha externa, né? Então você tem resolução de reclamações, evolução, substituição, suporte, atendimento à garantia. Então o custo, quanto mais cedo for encontrado da falha, menos custo você vai ter. Aqui um pouco do processo, né, da macrovisão, da automação. Então um processo assim, bem simples, assim, acredito que seja um pouco do ideal, apesar que pode ser refinado algumas coisas aí, mas para cada empresa a gente pode aplicar um processo diferente, desde que atenda algumas premissas, tá? Então aqui ele começa aqui com o cliente aqui. Então o cliente pode ser interno ou externo, ele vai entregar uma demanda para o analista de teste, ele vai documentar isso, mapeando os casos de teste, o que ele vai executar. Então ele vai criar um roteiro de teste, definir massa de teste, tudo que ele vai ser feito e vai executar esse teste. Esse teste passando, ele vai ter, então, o sistema funcionando, vai ter uma massa de teste que seja possível executar esses casos de teste, e ele vai, então, disponibilizar isso para a pessoa, para o automatizador. Então, esse automatizador vai pegar esse roteiro que foi disponibilizado aqui, com um ambiente já favorável, já um ambiente disponibilizado para ele, onde ele possa executar esses testes. Então, ele vai criar o script, customizar a adequação. Se tiver alguma alteração, ele conversa com a analista de teste para eles alterarem essa massa de teste aqui. Então, o teste é executado, gera um relatório, e esse relatório é analisado para avaliar se está satisfatório aquele teste automatizado ou não. Aqui, a pirâmide de testes. Então, aqui a gente tem uma pirâmide de antipadrão, que é um formato de sorvete aqui, que, na verdade, às vezes, algumas empresas, quando vão aplicar testes automatizados, eles começam criando começam com poucos testes unitários. Não sei se vocês aplicam testes unitários aqui, mas então, assim, às vezes os testes unitários são muito deficitários, são pequenos, poucas coisas, e essa pessoa já passa direto, às vezes nem tem teste de integração, às vezes são muitos microserviços, alguns microserviços, então você tem que ter um teste de ambiente, de integração para isso. Então ele vai criando uma suíte grande de automação de testes, e também aqui vai criando uma suíte grande de testes manuais, que esses testes manuais nunca acabam aqui, eles sempre vão existir.
Então, isso é um antipadrão, por vários motivos. Aí, falando um pouco aqui no caso como os testes unitários, a pirâmide ideal é ter base de testes unitários, ou seja, os desenvolvedores criam esses testes unitários porque eles vão encontrar, é muito mais fácil quando o desenvolvedor está desenvolvendo, executar esse teste na sua própria máquina e encontrar defeitos ali, né? Então, quanto mais cedo ele encontrar, melhor. Então, a gente pode, então, a partir desses testes unitários, criar testes de integração, de ambiente. Então, a gente vai ter os testes automatizados também e também os testes manuais. Então, esse seria o processo ideal da gente criar os nossos testes, planejando testes unitários, testes de integração, automação de testes e testes manuais exploratórios. Então, essa seria tipo o nosso planejamento inicial ideal. Seria criar conforme esse padrão aqui. Alguns desafios que a gente tem sobre automação de testes em si, que seria, primeiro, a arquitetura desses testes automatizados, quais ferramentas que eu vou utilizar, quais bancos de dados que eu vou utilizar, quais ambientes que eu vou utilizar dentro dele. Eu vou falar um pouquinho de ambiente aqui. Então, definir quais ferramentas. Se eu vou usar uma ferramenta paga, se eu vou usar uma ferramenta gratuita, se eu vou usar ferramenta só para teste web, só para teste mobile, só para teste desktop. Então, é criar uma arquitetura que atenda os requisitos que a empresa necessita. A gente tem um ambiente de teste, né? Então, quando a gente vai testar, a gente precisa criar todo o ambiente. Aonde que esse sistema vai ser testado? Eu vou ter um banco de dados do zero, vou ter um ambiente de teste que eu tenho um banco de dados com um cliente específico que eu vou testar só para esse cliente e vai validar para todos os outros clientes. Então, é o ambiente onde vai ser testado, qual a massa de dados vai ser utilizada. Falando em ambiente, né, tem a integração com a parte de DevOps, que é a parte onde ela vai planejar a subida de versão, o horário que vai executar esses testes. Você vai executar toda a subida de versão, vai executar durante a noite, dependendo. Você vai criar um novo ambiente toda vez que vai criar um teste automatizado. Você vai criar um novo ambiente com um novo banco de dados, tudo zerado, que seria o ideal, para não ter nenhuma interferência de dados anteriores, dados sujos. E algum outro desafio seria o sistema sob teste, às vezes é muito complexo de se testar, então às vezes a complexidade é muito alta e não compensa o esforço de eu automatizar, às vezes, aquele pedaço de código. Então o ideal é que você planeje com o seu gestor alguém que defina qual que é a parte ideal de você testar, né? O que nós vamos testar mesmo, se às vezes é uma coisa muito complexa, ou não, né? Assim, é ideal que você automatize a parte principal, mas às vezes a complexidade é tão alta que às vezes não compensa você colocar aquilo de forma código e deixa aquele pedacinho ali manualmente. Manutenção da automação, então, às vezes se é algo criado se não for pensado, às vezes a manutenção fica muito grande. Então, às vezes você começa de um jeito, eu já passei por vários tipos de manutenção de tipo de script, desses scripts. Então, quanto mais skills, às vezes, de desenvolvimento você tiver alguém, às vezes, mais sênior que possa te ajudar a desenvolver alguma arquitetura, algum framework, é bem interessante, porque a pessoa vai te dar um apoio para desenvolver algo que você consiga dar uma manutenção mais fácil. Flake test, eu não encontrei algo assim que seja mais uma tradução do português, mas o conceito dele é teste que às vezes falham, às vezes dão certo, com sucesso, mas sem motivo. Você executa 2, 3 vezes, funciona, na quarta funciona sem motivo, você não tem a confiabilidade daquele teste. Falhou, mas eu não sei porquê, não entendi o porquê, então se você não tirar um tempo ali para tirar aquele flake test, aquele teste flocado ali, escamado ali, que mais ou menos seria a tradução de flake ali, você tem que tirar um tempo realmente e deixar aquele teste confiável, porque ele tem que executar 100, 200 vezes sem falhar. Não adianta um teste que não é confiável. Dados de teste, hoje é um dos meus maiores problemas, são esses dados de teste. Às vezes a gente, é simples os dados de teste, mas conforme vai crescendo sua suíte de testes, seu caso de testes executados, a complexidade de manter esses dados é grande, porque às vezes eu tento deletar algo que não pode por causa de um outro teste que já foi executado. Então, isso aqui me dá muita dor de cabeça, esses dados de teste. E as expectativas realmente da automação, né? Você tem que alinhar realmente o que é esperado para a automação de teste, qual que é os resultados que ela pretende alcançar, para você, às vezes, não frustrar a expectativa do seu gestor, do seu coordenador, até as suas próprias expectativas. Aqui algumas ferramentas, hoje em dia tem muitas ferramentas, isso aqui é
um quinto das ferramentas que eu conheço, a maioria que eu já trabalhei. Eu só não trabalhei com Secure e Test Complete. A maioria que, se eu não trabalhei, eu tenho pelo menos um conhecimento sobre. Então, a gente tem ferramentas que trabalham desde só do teste web, né, que eu chamo aqui de teste end-to-end, mas talvez nem é o conceito ideal. Mas eu tenho teste de API, teste mobile, teste de comparação de imagens. Às vezes não consigo fazer um teste capturar o elemento, aí eu tiro uma imagem e essa ferramenta aqui, ele garante que se eu tirar uma imagem, ele compara com a outra imagem, se tiver diferente, ele dá uma falha. Então tem teste de performance, tem vários tipos de ferramentas, inclusive até uma ferramenta de processo, que eu até coloquei aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui. Então, são muitas ferramentas. Hoje, eu estou trabalhando com essa ferramenta aqui, o WebDriver.io, juntamente com o Selenium. Vou mostrar para vocês um pouco de código deles, mas eu quero estudar essa ferramenta aqui, Test Project, que saiu agora. Ela ela abstrai um pouco da complexidade, utiliza Selenium também. É uma POC que eu quero fazer com ela, tem até rodando na minha máquina ali, mas eu ainda não fui a fundo com ela, mas parece bastante interessante. Tem um case que eu peguei lá no Non-Day Test, que é um case deles. Eles são uma empresa que aplicam processo de qualidade e automação de testes. Então, eles têm essa Syncro, o maior provedor nacional de soluções fiscais do país. Eles tiveram uma diminuição na execução do ciclo de testes, que duravam 40 horas para vários colaboradores. E depois do trabalho de automatização de testes, esse ciclo passou apenas 1h30 de execução desses testes, ou seja, uma diminuição de 96%. Desculpa. Uma diminuição de 96% do esforço de teste, né? Então, a redução foi alcançada com solução retirada de impedimentos, melhoria de processo. É claro que não foi só automação de testes, é todo um processo, né, que foi implementado, mas a automação de testes está inclusa dentro disso. O case, na verdade, da última empresa que eu trabalhei, de faturamento hospitalar, essa foi eu que implementei lá. Então, uma empresa com subida de versão uma vez por semana. Então, lá toda quarta-feira subia a versão de novas features. Erros em predictive ou erros de gravidade maior, eles subiam todos os dias. Mas novas funcionalidades, eles subiam uma vez por semana, que era na quarta-feira. Então, o analista de teste testava segunda, terça, quarta até meio-dia, e aí eles, na quarta-feira, às 7 horas da noite, eles subiam a versão com novas funcionalidades para o cliente. Esses testes duram aproximadamente 20 horas, né? Então, e depois da automação que eu consegui implementar lá, esses testes passaram a 3 horas. Ainda tinham alguns testes manuais que eram mais complexos, então aproximadamente de 6 a 7 horas de testes manuais ainda, que eram de alguns testes, alguns casos de teste mais back-end e tal, mais difíceis de serem implementados. Mas a execução dos testes automatizado, da maioria dos testes, cerca de 90% dos testes foram automatizados em cerca de 3 horas, aproximadamente uma redução de tempo de 85%. Agora eu vou mostrar um pouquinho do código lá, mas só explicando para vocês aqui bem brevemente o que é o BDD, que na verdade é algo que eu venho trabalhando há cerca de uns 2 anos, desde que eu saí da Indra. Lá eu comecei a entender um pouco desse processo, a trabalhar com esse processo, e aí nas empresas onde eu estou indo, eu tento implantar. Algumas coisas eu consegui implantar parcialmente, mas totalmente eu ainda não consegui, mas parcialmente algumas coisas já funcionaram. Então, o objetivo da metodologia é, através de uma linguagem ubíqua, escrever testes de que qualquer pessoa do projeto consiga compreender. Ubíqua seria que não teria duplos sentidos, né? Uma linguagem que todo mundo consegue entender. Desde o análise de requisito até o desenvolvedor, utilizar essa linguagem. Consiga compreender sem precisar de um domínio técnico, diferente da metodologia do TDD, que seria os testes orientados a desenvolvimento orientado a testes, para que a compreensão do código de testes envolvido seja de conhecimento técnico da linguagem em que os testes foram elaborados. Então, na verdade, é um processo que envolve todo o ciclo de desenvolvimento. Então, desde o analista de requisito, que vai lá, levanta a necessidade junto com o cliente. Então, ele escreveria isso em histórias de usuário lá, e depois passaria isso para o desenvolvimento junto com o teste. Então, os dois começariam a desenvolver a parte de casos de teste, desenvolvimento. Aí que o desenvolvedor, ele faria a parte de testes unitários aqui. E aqui o BDD, né? Então, esse aqui é a história.
por exemplo, que uma história mais simples, ele verifica a conexão com o banco de dados, então ele tem uma funcionalidade, tem vários cenários. E esses cenários seriam praticamente os casos de teste. Um cenário 1, verificar acesso ao banco de dados. Então, eu tenho palavras reservadas, que seria esse dado aqui, quando, então, aí acontece alguma coisa. Quando eu solicito um acesso, então, tem uma ação é uma ação do usuário, então, o sistema retorna alguma coisa. Então, é uma linguagem que todos conseguem entender, e então esse processo caminha em todo o ciclo de desenvolvimento. E eu queria mostrar um pouquinho do código, né? Vamos ver se a gente consegue. Aí é o seguinte, já são 2 horas, aí eu não sei como que está a prioridade de cada um de vocês. Aqueles que estão envolvidos no projeto de automação de teste, se puderem ficar, os desenvolvedores que puderem ficar, as pessoas que estão diretamente envolvidas. Quem não tem disponibilidade de tempo, aí poderia estar, e tiver alguma demanda para resolver mais rápido, aí estaria dispensado já. E o Igor tem um breve recado, e aí ele vai continuar mostrando agora, na prática, a questão da automação. Breve. Boa tarde a todos. Boa tarde, Tocantins, aqueles que estão me ouvindo. Amanhã, continuando esse ciclo de palestras. Não vai ser bem uma palestra, mas vai ser uma apresentação do novo produto Megasoft, que é a Academia Megasoft, que é a plataforma de treinamento e capacitação. Ela está pronta para ser usada, mas ainda a gente precisa produzir alguns cursos para poder colocar lá dentro, para a gente começar a nossa qualificação aqui, os colaboradores. Amanhã, 13h30, aqui no auditório, vou apresentar esse produto novo para Goiânia e para Tocantins. Espero que vocês estejam presentes para ver essa novidade da Megasoft e que vai beneficiar todos da empresa, beleza? Obrigado. Amanhã, 13h30 aqui. Então, quem puder, pode continuar. Quem não tiver disponibilidade, aí a gente vai estar gravando a palestra. Depois, vocês podem ter acesso. Ok? Então, agora vai lá, show me the code. Só que agora a gente vai ter que trocar a tela que está compartilhando. Deixa eu ver se o pessoal de Palmas estiver aí online, manda aí um oi no grupo aí, por favor. Compartilha a tela. Troca a tela que você está compartilhando. Aí você tem que trocar a tela que você está compartilhando. Não, mas para quem está na internet. Tá, para quem está lá, né? Isso. Beleza. É só você clicar na... Que vai ser um pouco difícil de compartilhar tudo. Coloca compartilhar a tela, application, essa daí. Beleza. Ok. Ixi, aqui vai... Tá bem... Eu acho que ele tem um modo de presentation aqui. Eu não costumo usar esse negócio de Media Presentation Mode. Mas agora eu preciso da Exit Presentation Mode. Certo. Então aqui é um projeto que eu estou utilizando hoje. Esse projeto é o projeto que eu estou utilizando atualmente. Então aqui é dividido aqui, por exemplo, nas features que estão planejadas. Aqui, por exemplo, eu tenho a feature de login, que é a parte que a gente vai utilizar hoje. Então alguns cenários que foram feitos aqui foram feitos poucos cenários. Então no primeiro cenário seria realizar o login com sucesso. Então é algo que você consegue ler e entender. Aqui essas palavras aqui reservadas estão em inglês, mas elas podem ser feitas em português também. Então vou só entrar dentro de um passo aqui. Por exemplo, aqui eu tenho a frase, né? E nessa frase, quando eu entro dentro dela, ela pode ser implementada. Então aqui eu vou informar o usuário. Aqui eu tenho um objeto
JSON que vai me dar o usuário. E aqui, quando eu entro aqui nesse cara aqui, então tem a implementação do método que utiliza utilizando o Selenium junto com o WebDriver IO. Aqui, então, ele espera o elemento ser apresentado, ele dá esse highlight aqui, um método JavaScript que eu fiz só para dar um highlight no elemento, então ele seta o valor lá. Então, vamos tentar executar esse cara aqui. Dá um play. Vamos ver onde que vai abrir, tomara que abra. Ele vai abrir aqui na tela de carro. Está executando, gente. Espera aí que vai. Vou tentar colocar aqui. Aí ele está executando aqui. Ele entrou dentro do sistema. Esse vermelhinho é o highlight que eu estou dando. Então ele coloca, está verificando os campos obrigatórios. E agora ele vai verificar a mensagem, algumas mensagens de campos também. Login incorreto. É bem pequeno. Ele está demorando um pouquinho mais, porque o highlight ele demora mais. Geralmente, esse highlight é só para apresentação mesmo, para a pessoa ver aonde que o teste está passando. E aqui tem alguns relatórios que são implementados. Vamos tentar abrir esse cara aqui. Open Browser. Abriu daqui. Esse aqui é o relatório gerado. Então, com as features que foram executadas, quantos cenários foram executados, quantos passaram, quantos deram falha. Aqui ele tem a listagem de todas essas features. Então, aqui ele tem um detalhe. E aqui no final, por exemplo, ele tem os casos de teste que deram erro. Ele aparece em vermelhinho aqui. Aí aqui ele tem todos os passos que ele fez. Ele mostra o erro que aconteceu. Ele estava esperando essa mensagem ser igual a essa. Foi só a mensagem que estava incorreta. E ele me dá um print da onde que aconteceu o erro. Ou seja, essa mensagem aqui está incorreta. Ela deveria ser uma outra mensagem. Tá? Então, é algo só para vocês entenderem como que funciona o processo. Então, esse processo pode ser aplicado num CI. Então, toda vez que o desenvolvedor fizer um pull request ou fizer uma solicitação para merge, pode ser executado esse processo tanto parcial quanto total, garantindo mais qualidade nos testes. Vamos voltar aqui para a apresentação. Aqui, show the code. Então, é só as nossas considerações finais. Vocês querem ficar no escurinho mesmo? Então, liga aqui. Todos nós temos histórias de horror com falhas em produção, né? Inclusive, tem até um livro, Release It, que conta como algumas dessas falhas importantes que já deram em várias empresas e como ajudar a evitar esses tipos de falha. Eu quero ler ele, ainda não li. Mas parece, em alguns sites que eu estava vendo, parece ser bastante interessante. Então, assim, ele faz tem algumas perguntas. Né? Por que, depois de tanto esforço com design, desenvolvimento de software, temos tantos problemas em nossos ambientes de produção? É algo que a gente ainda sofre bastante. Eu vejo isso, muitas empresas sofrendo com isso ainda. Então, sempre haverá situações inesperadas. Isso é algo que a gente pode prever. E a mentalidade que nós, engenheiros, devemos ter é que o sistema em produção a gente tem que limitar a quantidade de falhas, não introduzir novas falhas e, principalmente, aprender com os nossos erros. E aqui, essa imagenzinha lá é bastante interessante, que a qualidade ela não é responsabilidade apenas do analista de teste. A qualidade é uma responsabilidade de todos da empresa. Então, esse é o conceito que eu queria passar para vocês hoje, apenas uma visão um pouco mais geral da automação de teste, o que ela pode trazer de benefícios e o que a gente consegue evoluir no nosso processo de entrega, dando mais qualidade ao nosso produto, que às vezes a gente faz o nosso melhor, mas às vezes, se a gente não automatizar esse processo, às vezes a gente ainda vai sofrer bastante com isso, né? Acho que tem o último slide aqui, mas é só se alguém tiver alguma dúvida. Contato também,
Se alguém quiser depois entrar em contato comigo, tem o meu e-mail, Robson Policarpo, não está dando para ver direito ali. E o meu LinkedIn também. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Então, quem tiver dúvida ou tiver alguma outra coisa pode falar, o momento é agora. Obrigado, Robson. Agora é o momento de perguntas. Carol? Você quer colocar o microfone? O WebDrive, junto com o Selenium, o Selenium ele faz mais a parte do código mesmo, o WebDrive dessa captura e logs, ou tem alguma diferença? Porque eu usei o Test Complete. Eu trabalhei uns 2 anos com arquitetura de teste. E no Test Complete ele fornecia tanto os logs também, e a parte do teste que você fazia, e fazia aquela captura da tela, você conseguia ir arrumando, né? Uhum. No caso, só para me entender, o Selenium com o WebDrive I/O, qual que faz o papel de qual, ou se é um conjunto dos dois? É porque o Selenium, ele faz só o trabalho mais básico, tá? Igual o Test Complete eu nunca trabalhei, mas já trabalhei com ferramentas semelhantes, que seriam algumas ferramentas da IBM, que ela te dá isso, tanto do mapeamento de objetos, então às vezes você só dá um play, record, então você grava aquele mapeamento dos objetos, e o Selenium tem até um Selenium DE, mas eu não recomendo a utilização dele. Então, geralmente, se você faz tudo, o Selenium, ele continua fazendo isso junto com o WebDrive.io. O WebDrive.io ele vem mais com a parte de JavaScript, implementação de JavaScript de programação para o Selenium, né? Então, o Selenium você vai continuar lá mapeando os objetos, colocando para executar, mas, por exemplo, você não tem log, por exemplo, você consegue implementar log lá no WebDrive.io, ele tem integração com alguns logs. Então, quer ver? Dá até para te mostrar ali, depois eu posso te mostrar a integração com vários tipos de relatório e log. Então, na verdade, ele não faz, mas ele tem integração com outros frameworks que fazem esses logs. Aquele cara lá é um framework, é um projeto lá do GitHub de relatório que você coloca dentro do projeto e tem integração com o WebDrive.io. Tá? Então, ele mesmo, ele praticamente não tem nenhum, mas ele tem vários pontos lá, vários relatórios que você pode integrar ele. Então, ele mesmo não tem. Mais alguma pergunta? Hoje em dia, os mais usados aí na indústria, quais são? O Selenium, o WebDrive, Test Complete, o que mais? Então, pela minha experiência, para software livre é o Selenium, né? Que é a coisa. Então, porque com o Selenium eu tenho a flexibilidade de utilizar com qualquer linguagem. Então, se a empresa trabalha com Java, implementa em Java, trabalha com Python, implementa em Python, trabalha com JavaScript, implementa em JavaScript. Então, eu tenho uma flexibilidade maior. Se eu contrato uma ferramenta paga, às vezes ela tira um pouco da minha flexibilidade, mas ela me dá mais suporte, ela me dá mais facilidade no mapeamento de objetos, ela às vezes tira um pouco da flexibilidade, mas me dá, tira um pouco da complexidade também. Às vezes, para implementar algumas coisas, alguns relatórios, algumas coisas, é complexo fazer algumas coisas com o Selenium. Então, com o Selenium é um pouco mais complexo, mas ele te dá bastante flexibilidade, além de ser software livre, né? Robson, meu nome é Guilherme. Eu só queria saber que a partir do momento que a gente de repente a gente se encontra numa situação, a gente tem um software já pronto e nós vemos com isso uma dificuldade às vezes em realizar teste, e principalmente em funções talvez um pouco mais complexas. Não só, às vezes, uma dificuldade, hora, às vezes, só trabalho mesmo, né? Algo trabalhoso. Uhum. Tendo um cenário, alguns cenários dessa forma, tem um processo que você acredita que seja interessante, do qual a gente poderia partir para uma automação de teste, ou talvez
dada, às vezes, dependendo da situação, talvez algo que você mencionou na hora que você estava apresentando, talvez nem compense fazer automatização. Como que tipo de oportunidade que a gente tem em relação à automação de teste em cenários parecidos como esse? Então, acho que primeiramente você tem que definir a sua suíte de teste manual e falar assim, cara, para me subir essa versão, o mínimo que tem que subir é isso aqui. Tá? Então, eu tenho que executar isso manualmente. Manual. Não, então, toda vez eu vou ter que executar manual. Depois que aquele está executando manual com sucesso, então eu vou automatizar aquela tarefa que está sendo executada manualmente. Porque para mim ganhar é confiança e rapidez naquilo. Então, você define um processo, isso aqui é o mínimo que a gente tem que fazer para subir sem dar erro. Então, conforme você for automatizando, você vai conseguir aumentando a quantidade de coisas automatizadas, a quantidade de testes executados naquela suíte. Então, tudo é um processo. Começa pequeno, planeja os testes manuais ali, tudo tem que ser executado com bastante cuidado, e aquilo tem que ser executado toda build. Toda build que for subir não adianta, os testes têm que serem executados. Porque senão, isso aqui não vai dar falha. Esses dias agora, uma coisa que eu estava testando no manual lá, falei, cara, isso aqui nunca deu falha. O incluir está funcionando, não vou testar o editar não. Aí subiu sem eu olhar o editar do cadastro de usuário, quando foi ver, estava com erro justamente no editar, incluía, mas não editava. Então, tem que ser executado, tem que pensar pequeno e crescendo conforme você for a quantidade de testes que foram realizados. É isso. Só complementando, e nisso também eu consigo planejar algo desse tipo, mesmo tendo em vista, às vezes, que eu preciso de um teste assim, realmente de integração completa na funcionalidade, preciso fazer um teste end-to-end, eu preciso ter previsões do que vai acontecer no front-end e também ter previsões do que tem que acontecer em back-end, e de uma maneira completa, começando lá na ponta e indo até a outra, eu consigo também colocar esse processo, que tipo de ferramenta eu conseguiria efetivar essa questão, isso daí. Tá. Bom, é interessante a gente pensar nessa forma. Hoje, inclusive, eu estava lendo um artigo lá de como eles testam lá no Spotify, lá, como que é feito o teste lá. Eles implementaram esse processo, ou seja, essa nova funcionalidade, ela só sai pro cliente depois que o teste automatizado for implementado. Ou seja, não adianta só o análise de requisitos, o desenvolvedor, e tudo tem que estar integrado, ou seja, só sai na ponta lá, só sai para a produção depois que o teste automatizado for implementado. Mas acho que isso é um nível de maturidade bem grande que a empresa tem que ter. Eu acho que hoje o que a gente precisa, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, isso é uma dificuldade muito grande, porque a maioria tem software legado e já uma grande quantidade de testes. Então, o ideal é você, pelo menos, implementar o teste unitário ali, para garantir que, pelo menos, qualquer alteração ali, quebre o teste unitário ali na máquina do desenvolvedor. Então, e depois, quando você tiver já algo, as coisas foram amadurecendo, você já pode tentar implementar isso no processo, colocar a automação de testes dentro do processo do desenvolvimento da nova feature. Tá? Ferramenta, quanto a isso, acho que é mais colocar ela dentro do processo de desenvolvimento, mas não tem uma ferramenta que valide isso tudo. Você vai colocando isso, acoplando, né? Você vai acoplando esse tipo de teste ao seu desenvolvimento, ao seu ciclo de desenvolvimento de software. Pelo que eu tinha visto ali, aquela rotina de teste que você fez, o código que você montou, ele é a parte do código-fonte do sistema. Pareceu que é isso. Sim. A minha dúvida era basicamente isso. Independentemente de como o sistema, nosso sistema é em linguagem Java, independentemente de como ele foi feito, se tem algumas funcionalidades que estão componentizadas ou não, da forma como foi elaborado o código, independente disso, é possível fazer a automatização do teste, assim, nesse exemplo como você fez, ou para a gente conseguir fazer isso funcionar, depende de como o sistema foi montado em questão de arquitetura e código e tudo mais. Ou, independentemente disso, dá para a gente fazer?
independentemente disso dá para fazer. Inclusive, é algo que eu oriento a fazer, é separar. Por quê? Alguns componentes, versões de bibliotecas podem acabar interferindo tanto na execução do sistema quanto na execução do teste automatizado. Então, você separa o que é teste automatizado e separa o que é o seu projeto de desenvolvimento. Então, você vai separar tudo. E esse cara aqui, ele vai simplesmente fazer os testes end-to-end. Ele não quer saber de código, não quer saber de nada. Ele pode, inclusive, até talvez fazer acesso a banco de dados, mas você vai implementar tudo no projeto de teste dos seus testes, completamente separado. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Nós temos aqui, acho que a maior parte dos desenvolvedores estão aqui, tem a maioria do pessoal de teste está aqui, tem um pessoal que está trabalhando, se candidatou também no projeto aqui de teste. Eu queria perguntar o seguinte, do ponto de vista de vocês, queria só para abrir uma discussão, aproveitar que o Robson está aqui. O que falta para a gente começar a implementar a automatização de teste aqui? Precisa de microfone? Recursos humanos, pessoas, gente para fazer isso, porque realmente a demanda que nós temos hoje é aquela questão assim, ela está muito relacionada talvez à falta do teste, mas para a gente ter teste, a gente precisa ter a pessoa. A gente está mais ou menos aquela coisa que o Ricardo colocou aqui algumas vezes aqui nas primeiras semanas dele aqui, do cobertor curto, né? E precisamos de capacitação. Porque, apesar de alguns aqui terem algum conhecimento de teste, o Robson pode falar melhor do que eu, mas com base em algumas outras tecnologias, né, a prática ela acaba amadurecendo também a questão da qualidade de como isso é aplicado. Sim. Então, vamos ter uma necessidade de termos alguém que amadureça nisso, até para poder propor uma arquitetura de teste e para poder difundir também a cultura, a maneira, a forma de fazer isso daí. Esse é o que eu imagino. Não é para palmas. Dentro da pirâmide que ele colocou ali, como uma pirâmide que ele considera a correta, a automação de teste está lá em cima. Sim. E a base ali está o teste unitário. Certo. Pergunto eu se o teste unitário está sendo feito, porque isso não depende depende da pessoa que está fazendo. Esse teste unitário está sendo feito ou está escrevendo os códigos e mandando para alguém testar na frente? Quem pode responder? Não, a resposta é não, nós não temos teste unitário. Então, seria interessante, então, a gente amadurecer esse processo. As coisas podem ser caminhando um pouco juntos, tá? Porque se eu for escrever testes unitários também para todo o projeto, retroativo, muita coisa, às vezes, quando eu consigo, às vezes, amadurecer, então, às vezes, as coisas podem ser caminhadas em paralelo também. Não tem problema caminhar em paralelo. Mas o interessante é que a gente tenha teste unitário e não corte o teste unitário e deixe só para o desenvolvedor, só para o analista de teste, para o automatizador, ser responsável pela qualidade do sistema. Com relação àquele BDD que você mostrou para a gente mais cedo, eu acho que das deficiências que a gente tem aqui seria esse mapeamento desses cenários, né, que é o que o BDD faz, e dentro disso o mapeamento de casos de teste, que eu acho que é a unidade mais básica, assim. A menor unidade. Eu acho que, inclusive, não dá nem para pensar em automação sem falar em caso de teste, né, porque é para você conseguir mapear o que você vai testar. Né, um cadastro de usuário que não pode ter duplicidade de CPF, isso é um caso de teste que você vai testar, certo? Então, eu penso que a deficiência seria mais essa questão, assim, de ter esse mapeamento do que é para ser testado para começar a ter um conceito de teste assim, mais avançado. Sim, esse é um pouquinho um conceito mais avançado, mas você pode fazer numa planilha Excel. Olha, eu tenho meus casos de teste aqui, então eu tenho essa validação é uma linha de caso de teste lá, com os meus dados e o meu resultado esperado, e eu posso trabalhar em cima disso no nível inicial, sabe? E depois eu falei, cara, mas assim, seria interessante se eu conseguisse isso passar para uma linguagem que às vezes eu consigo distribuir para um desenvolvedor, para análise de requisitos, para não ficar só com planilha Excel e tal, consiga aplicar automação em cima disso e tal.
Então, eu já trabalhei nas duas coisas, então, assim, consegue fazer também, entendeu? Esse aqui é um pouco mais novo, essa questão do BDD, eu acho bastante interessante, que você consegue ter uma documentação viva do sistema, alterou alguma coisa no código, vai quebrar ali, você tem que alterar a documentação e também o código. Então, é algo que é bem interessante, que às vezes uma coisa fica, exatamente. Eu queria fazer aquela mesma pergunta que eu havia feito para aquele script de teste, mas em relação ao unitário, no que entrou no assunto. Questão do teste unitário. Tem alguma intervenção de como o código foi feito, se é Angular, tal versão, se estamos no Java, tal versão, ou até mesmo não é nem questão da versão, mas como o código foi escrito, interfere alguma coisa para conseguir montar um teste unitário? Isso aí completamente. O código unitário ele é totalmente dependente do código escrito. Então, ele deve ser feito dentro do projeto, né, que ele foi escrito dentro do seu projeto lá, ele tem que ficar com a pastinha de testes lá, e ele é executado a partir dentro do seu projeto. Então, você vai instalar suas dependências de teste lá e vai criar os seus casos de teste, mas totalmente dependente. Por exemplo, eu tenho teste unitário, inclusive, só para front-end. Eu tenho teste unitário só para Angular, só para React. Então, eu tenho teste unitário só para isso, tem teste unitário para back-end. Então, eu posso criar separados, eu posso criar só lá no back-end mesmo, e depois deixar no caso, às vezes, o front-end. Se eu tenho desenvolvedor específico para front-end, talvez eu possa até fazer alguns testes unitários para front-end, mas às vezes, por exemplo, é mais back-end, geralmente é mais só back-end. Se eu crio uma suíte maior para back-end, e às vezes o teste para front-end, que é mais a quebra de componente, alguma coisa assim. Às vezes ou alguma coisa de classe, alguma coisa assim. Mas o de front-end, geralmente, o teste de automação já faz, né? Então, essa automação web que já faz. Então, é mais back-end mesmo, é só mais lá no cerne do Java mesmo, algumas coisas assim. Não sei se nos lugares que você trabalhou, por mais que o pessoal pegou um projeto pronto, no sistema pronto, há algum cenário em que você pegue um sistema pronto, um projeto já pronto, e que não seja possível você implementar o teste unitário pela forma como ele foi montado? Olha, é porque... Ou necessariamente, no início do projeto, ter a integração do teste para dar certo? É porque, na verdade, geralmente o automatizador ele não implementa os testes. Então, na verdade, eu nunca implementei um caso de teste unitário. Entendeu? Então, quem faz isso, geralmente, é o desenvolvedor. Porque ele está fazendo a função. Ele sabe os caminhos da função, quantos issues tem a função, então ele vai implementar aquele caso de teste unitário para validar aquele CNPJ lá. Se em algum momento a função de CNPJ mudou ali, ele tem que mudar o seu caso de teste que valida a sua função. Então, é ele que implementa. Entendeu? Faltou alguma coisa? Diga, num sistema que já esteja pronto em execução, que não tenha feito isso na estrutura inicial, é possível fazer essa implementação? Ou dá mais trabalho? Ou como com certeza vai dar mais trabalho, porque a arquitetura pensada inicial não foi pensada nisso, né? Mas, assim, eu falo para você que praticamente acredito que tenha jeito, sim. É só avaliando cada projeto, cada processo, mas quase 100% de certeza que algum teste unitário tem como ser aplicado. Eu não sei quanto a todo o sistema, mas eu posso começar ali com algumas classes que podem ser validadas no teste unitário e pode ir crescendo, mas tem que avaliar. Não posso dar certeza. Robson, só uma pergunta mais simples, baseada em alguns conceitos que estão difundidos aí. O que é que você acredita que vale mais a pena e é produtivo? Escrever testes antes e depois codificar? Ou codificar e escrever o teste depois? Não onere nada na questão. Essa ordem, ela tem uma ordem que você acredita que seja melhor ou tanto faz? Eu acredito que possa ser feito em paralelo. Então, ali, o analista de requisito, o seu cliente te entrega o que é para ser feito, então ele pode fazer uma reunião ali, tanto com o desenvolvedor, chamando o analista de teste também, cara, vamos apresentar aqui para você o que essa funcionalidade vai fazer. Então, ela faz isso, isso e isso. Então, te entrega aquilo ali, aí o analista de teste vai pensar nos casos de teste, aquilo ali, ele está validando o que foi, está validando aquela entrega que o analista de requisito fez para ele, e o desenvolvedor já pode ter até começado, tá? Porque senão, às vezes, o seu tempo fica muito oneroso. Então, os dois podem trabalhar. Se tiver alguma coisa, o analista de teste já vai correr no requisito, tirar. Então, cara, muda aí, às vezes, antes do desenvolvedor terminar, ele fala, não, cara, tem que mudar isso, porque talvez tinha um erro lá na documentação, o processo é diferente. Então, acho que
pode os dois caminhar em paralelo ali, e aí quando a gente terminar os casos de teste, às vezes a funcionalidade já terminou também, então aí ele já vai poder entrar testando com os casos de teste que ele planejou. Pode seguir em paralelo, tanto o desenvolvedor quanto a analista de teste planejando os casos de teste. Depois que ele terminar, os casos de teste podem ser aplicados naquilo, se encontrar falha. Entendi. Esse caso é um caso onde o analista de teste ele só escreve os casos de teste, ele não codifica o teste. Ah, sim, você está falando a parte de codificação do teste, né? Então, nesse caso, pode ser, eu indico que já tenha terminado, porque pode ser feito isso às vezes esqueci o nome agora, você pode fazer alguns mocks, né? Você pode fazer mock de tela, alguns mocks de algumas coisas, e você pode conseguir já criar os seus testes automatizados, sem às vezes uma tela estar pronta, às vezes sem uma coisa, mas eu não indico. O ideal é que já esteja desenvolvido, testado com sucesso. A gente de teste já tem que ter testado, porque não adianta o cara desenvolver, eu já começar nesse teste nem testou. Vou encontrar falha impeditiva, que vai travar meu trabalho lá pro automatizador. Aí fica mais difícil. Então, eu prefiro que seja desenvolvido, testado, já passado, não tem falha crítica. Aí eu começo meus testes automatizados. Mais alguma última pergunta, pessoal? Não tendo mais nenhuma pergunta, Robson, obrigado. Bom, eu que Obrigado, agradeço. Pessoal, valeu. Uma salva de palmas aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Pessoal do Tocantins, obrigado por ter participado. Nós estamos finalizando aqui a transmissão e a gravação também. E aqueles que quiserem os certificados, depois entrem em contato com a Aline do marketing. A gente tirou uma foto aqui para ver quem estava participando, né? Não adianta pedir certificado de quem não veio. Depois entre em contato com a Aline, aqueles que quiserem, e ela vai providenciar o certificado para vocês. Obrigado a todos.